Vamos dar início ao ciclo de palestras do PPGD da Unirio 2022, com a presença do ilustríssimo juiz federal, Dr. Érico Teixeira, juiz federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. O Dr. Érico Teixeira também é juiz convocado ao TRF da 2ª Região, na 3ª turma especializada em Direito Tributário. E ele hoje vai nos abrilhantar com as suas explicações sobre a prática forense e as políticas públicas. Então, eu vou dar início aos nossos trabalhos e passo a palavra para o Dr. Érico Teixeira. Obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês, alunos do PPGD da Unirio. Eu conheço bem esses grupos, né, que são formados nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado. Até pouco tempo atrás participava dos eventos no PPGD da UERJ, né, no programa de pós-graduação, de mestrado da UERJ. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês da Unirio. Agradeço a Andréia aí pelas palavras, pelo convite. Confesso que o tema me pareceu um pouco desafiador, porque a minha matéria de predileção é o processo tributário, direito tributário, um pouco de processo civil também, e até perguntei, né, o que seria, porque políticas públicas, como vocês sabem, é um tema muito amplo. E aí a Andréia pediu para eu falar um pouco sobre prática forense, sobre essa atuação do Poder Judiciário, e eu vou começar falando um pouco sobre a prática forense, depois a gente fala um pouco sobre políticas públicas. Mas eu gostaria também de comentar com vocês como eu tenho visto, né, o que tem acontecido em termos de política pública, de direcionamento público no que se refere à prática forense. E aí, sem querer aqui, né, já abrir a minha idade ou a minha senioridade no direito tributário, eu já estou atuando, né, com direito tributário, processo tributário, com justiça, poder judiciário, instituições na via administrativa há muitos anos. Então, eu me formei na UFRJ e desde o final do ano de 99, que foi meu último ano da faculdade, até o início do ano 2000, quando eu comecei, primeiro na advocacia privada, depois trabalhando numa empresa pública, depois trabalhando na AGU e depois na Justiça Federal, eu tenho participado, vamos dizer assim, desse debate, estou nesse dia a dia, já estive como advogado, advogado do particular, advogando para empresa, já estive como advogado público na Advocacia Geral da União, como procurador federal, e atualmente, né, já desde 2004, como juiz federal aqui na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, com uma passagem brevíssima pela Seção Judiciária do Espírito Santo, mas aqui no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E o que eu percebi ao longo se a gente fosse traçar uma linha histórica no tempo, o que a gente percebe é uma mudança muito grande de política pública, de direcionamento público, vamos falar assim, de direcionamento pelo poder público sobre a resolução dos litígios, das demandas do cidadão, do contribuinte em matéria tributária, de quem tem demandas de direito administrativo contra o poder público, principalmente. Tem havido uma mudança muito grande. Então, quando eu comecei a advogar, era praticamente impensável nós tratarmos, ou nós obtermos, ou nós alcançarmos uma resolução, por exemplo, não litigiosa de um eventual conflito com a administração pública. Praticamente tudo era resolvido pelo judiciário, praticamente tudo era levado ao poder judiciário, sejam causas de baixo valor, sejam causas de alto valor, fosse a questão controvertida complexa, fosse uma questão simples. Eu me lembro, para contar uma história, que há muitos anos, né, logo que eu havia tomado posse em carreira de procurador federal na Advocacia Geral da União, eu recebi, né, um processo e, atuando ali como advogado público, eu tinha que interpor um recurso naquele processo e, curiosamente, era área trabalhista, né, eu tive também essa breve passagem pela área trabalhista, porque quando tomei posse na Procuradoria Federal, na Advocacia Geral da União, a gente atuava também na Justiça do Trabalho, e essa atuação na Justiça do Trabalho era naqueles casos em que se buscava reconhecimento de vínculo com a administração pública sem concurso. Então era um prestador de serviço, um estagiário, um funcionário de uma empresa terceirizada que tentava o vínculo direto com a administração pública, isso é verdade, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, o vínculo com a administração pública vem do concurso, e também causas de responsabilidade subsidiária, que talvez alguns de vocês aqui conheçam, naqueles casos
em que a administração pública contrata, por exemplo, uma empresa para fazer um determinado serviço e essa empresa acaba não cumprindo as obrigações trabalhistas e, à época, havia jurisprudência, nesse segundo caso, sim, favorável, né? Depois houve até uma mudança dessa questão por força do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, mas naquela época havia uma jurisprudência na Justiça do Trabalho favorável e a gente advogava nesses casos. E eu me lembro que, além desses casos, havia algo muito peculiar que eram casos muito antigos. Alguns outros casos que não eram esses eram casos muito antigos que envolviam cálculos de antigos servidores que estavam regidos pela CLT, às vezes antes da Constituição de 88, enfim. Eu me lembro uma vez que, ao receber uma sentença, eu indaguei aos colegas, procuradores mais antigos, mais experientes, eu disse, olha, pessoal, eu procurei todos os modelos, naquela época nós tínhamos alguns modelos, já era o início da informatização, tecnologia, já estava tudo já numa rede interna, eu olhei os modelos, eu pesquisei jurisprudência, eu estudei esse tema na doutrina e não tem como recorrer, que é pacífico o entendimento de que a pessoa tem direito a receber esse determinado valor, essa verba, e como é que a gente recorre disso? Como é que eu faço para não recorrer? E aí foi muito curiosa a resposta que eu recebi, que a resposta basicamente era a seguinte, olha, para não recorrer, você tem que fazer um memorando, explicando as razões pelas quais você pretende não recorrer, submeter isso a um determinado órgão, né, superior lá da Procuradoria, e eles respondem. Se eles responderem para não recorrer, você não recorre. Se eles responderem para recorrer, você recorre. E é muito comum que eles não respondam a tempo, dentro do prazo para recorrer. Falei, nessa hipótese, o que eu faço? Aí os colegas mais antigos falaram, bom, você acabou de chegar, está ainda no período de estágio probatório, é melhor recorrer do que, eventualmente, ficar numa situação de ter perdido um prazo. E aí, resumo da ópera, né? Naquela época, a gente basicamente recorria de tudo, tinha que recorrer, e recorrer, basicamente, era quase que uma garantia para o servidor público, para o advogado público, de que ele não seria responsabilizado posteriormente por uma eventual falha, uma eventual inércia, uma eventual má atuação profissional. Moral da história, recorri, o recurso era manifestamente improcedente, era um recurso que de nada adiantou para a instituição pública naquele caso, foi mais um recurso que abarrotou o judiciário, que chegou ao tribunal, enfim. Então nós tivemos de lá para cá, essa história reflete um pouco isso, que de lá para cá muita coisa mudou, né? Nós passamos a ter, em termos de políticas voltadas a essa questão da prática forense, primeiro, uma ideia de se evitar um acúmulo de processos, né? Então várias coisas foram acontecendo ao longo dos vários últimos anos aí, né? Como a criação dos juizados especiais, a busca de métodos alternativos de solução de conflitos, a resolução consensual desses conflitos. Então, como a gente está aqui numa troca, né, eu acho que aqui eu não posso falar que eu estou dando uma palestra, né, a gente está trocando aqui experiências, me parece uma nesse grande... sentido, doutor Érico, eu quero registrar a presença do professor doutor Emerson Moura, que está aqui como mediador desse bate-papo, dessa sua palestra, e registrar a presença dele e brevemente passar a palavra, sem mais delongas, ao professor Emerson para a gente continuar esse nosso bate-papo, que está muito bom, muito interessante. É para eu prosseguir ou o professor Emerson vai falar alguma coisa? Pode Tá bom, prosseguir. professor. Obrigada. Eu agradeço aí pelo convite e pela participação também aqui comigo, né? Quer dizer, a minha participação aqui com vocês, e eu vou continuar aqui. Então, o que acontece? Houve uma mudança até de política pública aqui talvez não seja essa tão intuitiva como a gente pensa, né? Quando pensa em política pública, a gente está pensando muito mais em políticas voltadas à saúde, educação, economia, mas óbvio que isso também afeta a nossa atividade, porque política pública também é política que afeta a atuação dos poderes públicos, inclusive aqui do Poder Judiciário e dos órgãos essenciais da atuação da Justiça, inclusive dos advogados. Então aqui, hoje, eu acho, o meu entendimento é no sentido de que quando a gente fala em prática forense, né, porque me falaram para o meu tema que era políticas públicas e prática forense, essa própria expressão prática forense, ela tem que ser reinterpretada, ela tem que ser objeto de uma releitura, porque essa prática hoje da advocacia, essa prática hoje da atuação de um profissional do direito, ela não pode ser mais vista como uma prática forense só. Eu tenho trabalhado com a ideia de que hoje nós temos que dar uma amplitude maior a esse conceito de prática forense, porque, em última análise, nós passamos a ter, dentro desse movimento de mudança nos últimos anos, uma ampliação muito grande de atividades que a gente pode chamar aqui de pré-processuais e extraprocessuais, com base numa lógica de resolução consensual de conflitos, numa busca da consensualidade,
para tentar resolver, através de medidas alternativas, conflitos que antigamente eram levados ao Poder Judiciário. Então, nem tudo eu preciso levar ao Poder Judiciário. Será que tudo tem que ir para um juiz decidir? Será que as partes, como titulares dos seus respectivos direitos e deveres, não seriam vamos dizer assim, não seriam as pessoas físicas ou jurídicas, né, mais adequadas para se tentar uma solução e realmente chegar no judiciário, aquilo que não tem jeito, né, aquilo que não tem solução? E vários estudos mostram isso, né? Vários estudos sobre negociação, vários estudos sobre acordos, sobre solução de conflitos, mostram que, em última análise, em termos de percepção pessoal, em termos de satisfação com a decisão, é muito mais razoável e é muito mais comum que haja uma sensação, um sentimento de satisfação maior quando as partes participam desse processo e chegam a uma solução conjunta. Geralmente o resultado é melhor do que quando essa decisão vem imposta de cima para baixo. Então a gente teve nos últimos anos uma ampliação muito grande dessa busca pela consensualidade, dessa busca por métodos alternativos de solução de conflitos, e talvez a grande novidade, e esse é um momento histórico que nós agora estamos vivendo neste momento, é a inclusão das instituições públicas, a inclusão do poder público nesse movimento da busca da consensualidade. Então, essa palavra consenso, consensual, negocial, transação, negociação, isso chegou também ao poder público com bastante força. Hoje, quando a gente fala em resolução alternativa de conflitos, nós não estamos falando mais apenas de particulares, de demanda de pessoas jurídicas de direito privado. Nós estamos falando também e essencialmente de conflitos que envolvem a administração pública. Repito, o que, de certa forma, era praticamente inimaginável, era praticamente impensável há poucos anos atrás. Então, nós estamos passando aí por um momento histórico em que se usa cada vez mais essas palavras. E aí, se vocês me permitem, até para usar como exemplo, a área que eu atuo mais, na área tributária. Talvez a área tributária fosse a área, seja a área ainda, e fosse no passado, não sei se aqui eu posso falar fosse ou seja, talvez, mas é uma área que está em transição, né? Mas era uma das áreas em que talvez houvesse menos espaço para essa busca consensual, essa solução de conflitos. Eu me recordo que há muitos anos, participando de um congresso em São Paulo, um seminário, se discutia transação tributária. E eu tenho quase 20 anos de atuação, né, como professor de cursos livres, já dei aula em cursos de graduação, pós-graduação, sempre direito tributário, e eu lembro quando a gente chegava para falar de transação, a aula basicamente seria, não existe transação em direito tributário, e há quem diga que se for instituída vai ser inconstitucional, porque o interesse público é indisponível, e será muito complicado um procurador sentar na mesa com um advogado para tentar chegar a uma solução consensual de uma demanda tributária. Nós temos o princípio da legalidade, indisponibilidade do interesse público, todas essas questões que inviabilizariam uma eventual negociação. E ponto, vamos para o próximo assunto, porque transação não era um assunto relevante até pouco tempo atrás. Então, é muito curioso nós estarmos vivendo nesse momento em que hoje nós temos transação geral, que pode ser feita pelos contribuintes com o poder público, regras para transação individual, negociação entre contribuintes, negócio jurídico processual, e abro até um parênteses aqui para falar de uma situação concreta, né? Eu não comento casos concretos, mas falando em tese, em abstrato, sobre uma situação, sem identificar o contribuinte, sem adiantar a decisão, enfim, falando aqui como professor, eu tive um processo que eu atuei nesses últimos dias em que havia uma discussão muito grande sobre qual deveria ser a garantia, quais bens deveriam ficar bloqueados, quais não deveriam, e aí nós tivemos a oportunidade lá na Vara, eu vi que o Bruno estava participando aqui, Juliana, que trabalham comigo, a gente teve a oportunidade de chamar as partes e dizer o seguinte, olha, vamos tentar chegar a um negócio jurídico processual, vamos tentar chegar a um acordo para que a gente possa, de alguma maneira, sistematizar o processamento, para que a gente possa regular o rito dessa ação judicial, para que a gente possa definir em conjunto quais serão as garantias, porque tem mais bens do que seria necessário aqui para garantir, só que a pior solução é o juiz chegar e dizer que o bem que vai ficar garantindo o juiz é o A, B e C. E se eu ficar intimando uma parte, para intimar a outra, para dar uma decisão, para ter um agravo, vamos sentar para ver se a gente chega a uma solução. E foi muito boa a audiência, a gente fez uma audiência, coloquei essa questão, o contribuinte expôs, né, todas as razões ali pelas quais ele precisava da liberação de determinados bens, os procuradores da Fazenda ouviram de outro lado, e a gente suspendeu o processo por 30 dias para que eles sentem na via administrativa, né? Hoje tem um portal que você entra lá com pedido de transação, de negócio jurídico processual, para se tentar chegar a uma solução negociada, consensual, que não tem nada de ilegal, que não tem nada de inconstitucional e que atende melhor o interesse das partes. E como eu coloquei ali no caso, qualquer que fosse a decisão judicial, ela tende a ser pior.
Por que ela tende a ser pior? Porque é muito difícil, como eu até expliquei ali na audiência, que o juiz consiga dizer exatamente o que é melhor para uma parte e o que é melhor para outra. Quer dizer, ele vai acabar tomando uma decisão, pode ser que seja a pior decisão para as duas partes. Então, sentem vocês, de repente, dessa conversa, aí vocês consigam chegar a um negócio, a gente chamou de negócio jurídico processual, para que fique estabelecido quais serão as garantias que permanecerão bloqueadas, como a Fazenda pretende ver se é satisfeito seu crédito, como o contribuinte pode garantir o juízo naquele processo, enfim, em relação àquela dívida, sem que isso prejudique a sua atividade, preservando assim a continuidade da atuação daquela empresa, e sem que isso deixe a descoberto aquela dívida que, eventualmente, futuramente, caso o contribuinte não consiga desconstituí-la, terá que ser paga pelo poder público. Então, essa é uma realidade que está acontecendo cada vez mais. Não sei se alguém que já teve essa experiência de eventualmente participar de processo de transação, de negócio jurídico processual com a administração pública, enfim, e dessas novas medidas que estão acontecendo. E aí, curiosamente, não sei se vocês acompanharam pelas notícias divulgadas atualmente, nós tivemos uma comissão de juristas que foi formada, presidida pela ministra do STJ, a ministra Regina Helena Costa, com a participação do Dr. Marcos Lives, juiz federal aqui no Rio de Janeiro, Dr. Walter Schwenkner, também juiz federal aqui no Rio de Janeiro, que estavam convocados no Supremo Tribunal Federal e agora estão atuando também em outras atribuições. Eles presidiram, participaram dessas comissões presididas pela ministra Regina Helena Costa, e isso gerou vários projetos de lei. E aí, curiosamente, por exemplo, esses projetos de lei, e falando de tributário ainda, eles tratam de mediação e arbitragem, eles tratam da reforma do processo administrativo, eles tratam de um novo processo administrativo tributário, de uma melhor regulamentação da consulta para buscar, eventualmente, uma atuação de mais orientação, de mais informação, em detrimento de uma busca apenas de punição, de multar. Porque, vejam, hoje, muitas das atribuições do poder público foram repassadas para o cidadão, para o contribuinte, às vezes ele erra, não precisa ser multado, então busca-se mais uma orientação do cidadão, consulta para que ele esclareça suas dúvidas, um novo projeto de consulta. Nós tivemos aqui ainda um projeto de lei projeto de mediação, arbitragem, já coloquei, a nova lei de execução fiscal. Então, tem um projeto para se criar uma nova lei de execução fiscal, e aí, curiosamente, essa nova lei de execução fiscal não fala mais de execução judicial da dívida ativa, fala de cobrança da dívida ativa, porque cobrança pressupõe não só aquilo que é processual, mas também aquilo que é extraprocessual, e aí nós temos vários atos pré-processuais que podem ser praticados. Então, o contribuinte, quando ele é intimado da instituição de dívida ativa, ele pode apresentar um pedido de revisão da dívida inscrita, ele pode fazer uma oferta antecipada de garantia, tudo isso na via administrativa. A nova lei de execução fiscal fala na execução administrativa para débitos de pequeno valor, se essa lei for aprovada, é claro, um projeto, começou agora a tramitar, a gente não sabe o que vai vir daí, mas fala em tramitação administrativa, já se discute muito no Brasil há muito tempo a execução administrativa das dívidas, há uma discussão muito grande se isso é possível ou não, então o projeto tenta começar com as dívidas de pequeno valor, para que elas tramitem na administração pública, e apenas após, quando houver um eventual bloqueio de bens e o interesse do contribuinte em questionar ou o procedimento ou a dívida, ele vem com os embargos, aí sim entra o Poder Judiciário para resolver aquilo que cabe ao Poder Judiciário resolver, que é o conflito entre as partes. Agora, as medidas administrativas de cobrança ficariam a cargo da administração pública. Curiosamente, o projeto que altera o Código Tributário Nacional também foi um projeto apresentado por essa comissão, fala em prevenção de litígio, consensualidade e uma reforma aí do processo administrativo tributário para incorporar esses novos princípios, esses novos valores. Então, para mim, isso está dentro de uma lógica de política pública que redefine a prática forense no direito brasileiro, principalmente em relação à administração pública. Redefine de que forma? Porque nós passamos a ter, primeiro, uma noção mais ampla de solução de conflitos, que o advogado vai ter que incorporar, a meu ver, no seu dia a dia. Acho que um advogado que trabalha com consultoria e que trabalhe com contencioso, agora ele vai ter que inserir, vamos dizer assim, nas suas competências, na sua prática profissional também, essas atividades de buscar essas soluções consensuais, seja pré-processuais, sejam extraprocessuais, ou mesmo durante o processo, quando eventualmente for chamado a buscar uma solução aí de conflitos. Então, nós temos cada vez mais aí um segundo ponto. Então, o primeiro ponto, acho que essa ampliação da própria noção de prática forense para uma visão mais de que não apenas o foro, vamos dizer assim, é o local adequado, é o locus adequado para a solução de conflitos. Um segundo ponto que eu queria destacar ainda nessa primeira rodada é que nós passamos a ter cada vez mais o empoderamento, vou usar essa palavra,
das autoridades administrativas para resolverem questões que muitas vezes elas tinham receio de resolver. Então, é muito comum, eu estava participando agora de um curso na EMARF mais cedo, e a gente estava falando sobre direito administrativo, licitações, enfim, nova lei de licitações, que também traz essa pegada da consensualidade em alguns pontos também, e um ponto destacado é que sempre o servidor sempre tem aquela preocupação, né? Quem já foi servidor público, quem é servidor público aqui sabe que, eventualmente, o servidor, muitas vezes, ele acaba tendo receio de uma eventual atuação profissional gerar uma responsabilidade, porque ele não está tratando ali com bens ou com direitos que são dele, individuais e nem privados, ele está tratando com a coisa pública. Então, tem toda uma preocupação de que, se ele assinar um determinado documento, se ele fizer um determinado acordo, ele, eventualmente, poderá ser futuramente responsabilizado por aquilo. Então, vejam que nessa lógica, nós tem havido um empoderamento dessas esferas administrativas para resolverem essas questões. Eu, numa palestra recente, falando com procuradores da Fazenda, eu estava falando sobre a questão do PRDI, que é o pedido de revisão de dívida inscrita, sobre a oferta antecipada de garantias, que vão ser agora incorporadas na lei. Hoje elas estão em atos normativos infralegais. E um ponto que eu destaquei, que nem muitas pessoas se atentaram ainda, é que cada vez mais um procurador público, um advogado público, e um privado também, mas aí falando especificamente para os advogados públicos, eles se tornam julgadores administrativos. Porque quando o contribuinte apresenta um pedido de revisão de dívida inscrita, é para evitar que ele tenha que ir no judiciário ajuizar uma ação, que vai assoberbar o poder judiciário, que vai gerar mais custo, que vai gerar honorários, que vai gerar, eventualmente, percentual de êxito, ou seja, custos para as partes, para o judiciário. O advogado, eventualmente, ou o contribuinte vai dizer, não, eu prefiro ir direto aqui na administração pública, e se eu conseguir resolver isso aqui em 30 dias na administração, é melhor do que eu ter que ajuizar uma ação anulatória para resolver uma coisa que é, eventualmente, muitas vezes simples, às vezes é um erro mesmo, uma dívida foi escrita errado, o valor está pago, o contribuinte tem um DARF, eu já paguei isso aqui foi um erro da administração. Lógico que nós vamos ter uma discussão aí sobre a questão da redefinição do papel do advogado, da remuneração do advogado, a questão dos honorários, que acabam influenciando nesse processo decisório também, mas, a meu ver, aqui isso gera um empoderamento para as autoridades públicas tomarem decisões. Eu estava colocando para o procurador, né, um procurador até amigo meu, eu falei, olha, a partir de agora vocês passam a ser, de certa forma, julgadores, porque quando o contribuinte apresentar um pedido de revisão de dívida inscrita, vai ser o procurador que vai decidir se aquele argumento é legítimo, válido para cancelar a dívida ou não. E vejam a responsabilidade. Se ele diz não e, eventualmente, o contribuinte vai ao judiciário, ele está onerando a administração pública, porque aí no judiciário aumenta os custos, pode ter o custo dos honorários advocatícios. Então, os procuradores também estão muito, os procuradores públicos, né, principalmente o nome da PGFN, com quem eu acabo atuando no dia a dia mais, eles também ficam com essa preocupação de que, olha, se eu contesto algo hoje que eu não tinha que contestar, eventualmente a União pode ser condenada em honorários, nos termos do CPC de 2015, né, que estabelece os percentuais ali, o STJ já definiu que não cabe equidade só porque a Fazenda Pública está no polo passivo, então você passa a ter uma responsabilidade muito grande como procurador. Então, o jogo vai mudando, de certa forma. Quando o incentivo no passado era faz o básico ali, o que é o rotineiro, para você evitar uma eventual responsabilidade, agora você tem que ter um segundo olhar. Não, eu não posso aqui sair contestando e recorrendo tudo, porque eventualmente eu posso, inclusive, prejudicar o erário. Porque, eventualmente, por exemplo, a Lei 10.522 diz que se o contribuinte alegar uma tese que esteja baseada num determinado assunto que já está definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal, repetitivo do STJ, o procurador tem que concordar de plano, ele não pode contestar. E aí vem uma sanção premial, e aí a Fazenda não é condenada em honorários. Então, a gente vê muitos casos que o procurador contesta, um negócio que não tem o menor sentido, porque já está superado pela jurisprudência, e, em última análise, isso está onerando a situação da União, que é a nossa situação, como participantes integrantes da sociedade brasileira de maneira geral. Então, essa redefinição é muito bonita, de certa forma, é muito bacana, porque ela gera uma esperança para o futuro de que nós vamos ter um sistema menos incoerente, um sistema que vai funcionar melhor, um sistema que vai atender, em última análise, melhor o cidadão, que eu acho que é o objetivo de todo mundo que atua no serviço público. Então, nós temos várias questões que estão chegando aqui, e o judiciário, a meu ver, dentro dessa nova
nova redefinição de papéis que vem sendo feito não de uma forma tão ostensiva, mas que vem acontecendo a partir de decisões, de alterações em lei, de alteração do papel mesmo do judiciário, ele vai passar a ser muito mais um órgão que vai exercer um controle e a resolução daqueles conflitos que as partes não conseguiram resolver na via administrativa. Então, nós temos vários exemplos disso, como eu disse, né, até em matéria tributária, o PRDI, para mim, é um bom exemplo. Então, vejam, hoje, qualquer valor é executado como dívida ativa. Então, eu tenho algumas execuções do município contra a Caixa Econômica Federal que os valores são baixos. Se essa lei for aprovada, a partir de agora o município e a Caixa vão ter que resolver isso na via administrativa. Só vai chegar ao Poder Judiciário, eventualmente, se houver um questionamento sobre a própria dívida ou sobre o procedimento adotado na cobrança daquela dívida. Então, as esferas administrativas vão ter que se aparelhar mais. E é muito interessante isso, porque quando você começa a mudança, às vezes, ela vem antes da estrutura, né? Quem é do serviço público conhece muito bem isso. Às vezes vem a mudança e a estrutura depois a gente vê, vamos dizer assim, né? Então, eu até estava conversando também com alguns procuradores, dizendo, vocês estão estruturados para fazer esse papel? Existe estrutura, existe pessoal, o contribuinte vai ser bem atendido, porque muitas vezes o contribuinte vai ao judiciário direto, porque a administração pública não atende a contento aquilo que ele precisa. Então, é um papel também de redefinição aí das próprias instituições públicas. E um terceiro ponto ainda, né, dentro dessa lógica de alterações no âmbito da prática forense, me parece que o direito tem sofrido uma transformação também, a aplicação do direito, melhor dizendo, tem sofrido uma transformação também muito grande, porque ele está cada vez mais sendo permeado, está sendo infiltrado por conhecimentos que vêm de outros ramos do saber. Então, se no passado o direito era muito ligado ali, talvez... Não, vamos pensar aqui na minha faculdade, né? O que eu estudei na faculdade? Estudei ali sociologia, tinha sociologia jurídica, economia, tive uma matéria também, teoria geral do Estado. Então, filosofia, a gente estudava matérias muito ligadas às ciências humanas ali. E agora isso está mudando radicalmente. O advogado e o profissional de direito está estudando cada vez mais aspectos relacionados a comportamentos humanos, a negociação, a técnicas que influenciam no processo decisório. Você passa a ter pesquisas que mostram que existem formas mais eficientes de apresentar um argumento e menos eficientes. Teve até aquela pesquisa muito famosa, né, que foi feita lá em Israel, que demonstrou que, dependendo do horário que a decisão é tomada, o resultado pode ser um ou outro. Né? Não sei se vocês conhecem essa pesquisa, que quando chegava cada vez mais próximo à hora do almoço, ou seja, as pessoas já estavam mais cansadas, já estavam com fome, a tendência de se obter um pedido de liberdade era menor do que logo após o almoço. Então, vocês veem que nós somos seres humanos, né? E, de certa forma, tudo influencia no comportamento humano, e o mau humor, obviamente, influencia, seja porque está com fome, seja porque está cansado, seja porque está assoberbado, eventualmente influencia também no processo decisório. Então, cada vez mais outros ramos do conhecimento, eles vão se infiltrando, vamos dizer assim, no ramo do conhecimento jurídico. Eu estou falando de conhecimentos relativos à tecnologia. Hoje você tem advogados e até juízes, até o Bruno aqui, que é diretor de secretaria, ele está agora estudando até questões relativas a como o pessoal moderno fala, codar, né? A gente mais antigo fala programação, programar para aprender ali, automatizar, fazer automação em algumas funcionalidades para melhorar o trabalho, enfim. Então, a gente vai tendo cada vez mais novos conhecimentos. Estava até discutindo também com o pessoal lá da equipe, por exemplo, a questão da tipografia que se fala hoje, né? A forma de você escrever, a forma de você apresentar ajuda. Você recebe processos hoje, eu recebi um processo muito complicado, envolver questão de grupo econômico, a Procuradoria apresentou, estruturado em visual law, com um esquema gráfico mostrando como uma empresa se relacionava a outra, com as setas, e aí veio de cá, esse aqui veio para lá. Então, assim, às vezes uma imagem ajuda ali muito mais do que você ficar lendo aquele texto. Os profissionais estão cada vez mais observando essas questões. E aí, dentro daquilo, para finalizar essa primeira rodada aqui, passar a palavra, né, porque eu tenho dois defeitos, né? Assim, eu tenho um gosto meu pessoal, que eu gosto de falar, e um defeito que eu falo muito, e rápido. Então, são dois defeitos, muito e rápido. Então, se deixar, eu começo a falar, eu não bebo água, eu não respiro, eu não passo a palavra, enfim. Então, eu vou fazer um exercício de autocontenção aqui para passar a palavra, né, para vocês, porque são muitos temas que eu separei para abordar. Então, sobre a prática forense, o que eu vejo assim, bom, e se eu tiver que ir ao judiciário, né, como é que deve ser o meu papel, o meu comportamento diante dessa realidade que está aí colocada, né? O que
funciona, o que não funciona, qual deve ser a melhor forma de se litigar hoje. Bom, então, primeiro, né, o que eu falei aqui até agora, né, hoje a gente tem uma ampliação dessa visão do que seria uma prática forense, que não é mais só o fórum, não é mais só o foro como locus de solução de conflitos, uma busca maior pela autocomposição, pela consensualidade, pelos métodos alternativos de solução de conflitos. Eu falei com vocês também um pouco até agora sobre a questão de resolver problemas na esfera administrativa, quando envolve o poder público, ou entre os particulares, quando é uma questão entre os particulares, e nessa interdisciplinariedade que está cada vez maior no direito. Mas não tem jeito, alguns casos vão chegar ao Poder Judiciário. E esses casos chegaram ao Poder Judiciário. Esses casos eles chegam concorrendo com uns milhões de processos, segundo os dados de Justiça e Números do CNJ, que estão em tramitação, nos quais há um excesso muito grande de informação, uma disputa pela atenção, e cada vez mais nós estamos com menos energia e menos foco para nossas atividades diárias. A nossa geração, historicamente, dentro da história da humanidade, é a geração que teve acesso a mais informação, e, em última análise, é que acaba tendo bastante dificuldade para manter o foco. Por quê? Porque toda hora você recebe alguma nova informação. Então, eu estou aqui falando com vocês, uma câmera ligada, estou com meu celular aqui numa mão, então eu fico acompanhando a mensagem, ver se tem alguma urgência para resolver, você pode aguardar aqui o término da palestra. Além disso, eu estou hoje trabalhando de casa, então tem as demandas da casa. Então, a nossa geração hoje ela é uma geração que o próprio modo como a gente vive, de certa forma, ele não fortalece a nossa atenção, porque a atenção ela pode ser desenvolvida, ela pode ser melhorada, ela pode ser aprofundada, é como se fosse um músculo que pode ser trabalhado, a nossa capacidade de foco e de atenção. Só que isso gasta energia, isso dá trabalho, isso cansa, em última análise. Então, a gente tende a desfocar. É muito difícil manter o foco atencional, porque isso dá trabalho, isso custa energia e a gente tende a querer economizar energia. Então, nós vivemos nessa realidade. Então, quando chega um processo no Poder Judiciário, quando o contribuinte, o cidadão, elabora uma petição, ele tem que saber que ele está concorrendo pela atenção com milhões de processos, nos quais há um excesso muito grande de informações. E aí, então, né, como é que o juiz vai atuar nesses casos? O juiz também é muito demandado, você tem lá milhares de processos, e é curioso, né? Hoje, com a tecnologia, você abre o seu sistema e tem lá vários André, que trabalha na justiça, vários, aí você vai, passa o dia inteiro, resolve tudo, você fecha o computador, daqui a meia hora você abre, tá tudo lá de novo, parece que a coisa se retroalimenta, né? E aí, daqui a pouco, a gente brincando aqui com o pessoal que trabalha comigo, daqui a pouco a gente está numa corrida, assim, né? Vamos ver quem corre mais rápido, vamos ver quem corre mais rápido, assim, vocês me mandam, eu devolvo, vocês me mandam, eu devolvo, mando, devolvo. Então, a gente tem hoje uma demanda muito grande. É óbvio que a tecnologia, que a informatização, que a digitalização ajudou muito, 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 muito. Hoje, é muito melhor, a meu ver, ser juiz do que era quando eu tomei posse. Quando eu tomei posse, por exemplo, em 2004, eu trabalhava numa vara de execução fiscal e eu me lembro que um mês eu assinei algo em torno de 3 mil despachos, decisões. Imagina 3 mil despachos, decisões. Muitas padronizadas, era ofício, CITES, intime-se, muitas sem aquele conteúdo decisório mais significativo. Mas assim, assinar 3 mil na época, assinar era pegar uma caneta e a gente botava os processos assim, ia fazendo assim, ó, era quase aquele filme do Charlie Chaplin que você chegava em casa assim, né? O que houve? Por que você está assim? Eu falei, não, eu passei 8 horas fazendo isso para conseguir assinar 1.000, 2.000, 3.000 processos, né, em pilhas. Então, hoje não. Hoje você tem um computador que você consegue conferir aqueles dados e aí, depois de conferir, você consegue clicar o botão, marcar tudo e assinar. Você não precisa mais abrir o processo, assinar por uma mão, na caneta, ficar com dor no pulso, né? Então, óbvio que isso melhorou muito. Hoje em dia, pelo sistema da justiça, eu consigo verificar o andamento de todo e qualquer processo. Então, não tem como um processo sumir ou estar parado sem que a gente tenha esse conhecimento. Eu fico imaginando como devia ser difícil no passado. Eu me lembro quando eu era estagiário, uma vez eu tive, como estagiário de história modelo da faculdade, eu tive que ir numa vara de órfãos e sucessões, isso tem muitos anos, em que eu tive que saber o acompanhamento de um inventário. Então, você chegava lá, as pessoas não sabiam onde estava um processo, aí tinha umas fichas, não sei se alguém aqui, vocês devem ser mais novos do que eu, a maioria, mas tinha umas gavetas que a gente abria e você começava, o servidor ficava procurando a ficha, o processo, doutor, não achei o seu processo, não, volta amanhã, quem sabe amanhã eu acho. Então, óbvio que a digitalização, a informatização melhorou muito, porque quando eu penso no passado, acho que se a gente tivesse que voltar ao passado, a gente nem saberia como fazer, a gente nem está adaptado a viver aquela realidade, porque era muito difícil, eram muitos processos. Então, imagina uma vara com milhares de processos, se um processo some, você só vai descobrir que ele sumiu quando alguém aparecer, quando fizer uma conferência de tudo, era muito mais complicado, e hoje você tem sistemas que ajudam muito
a resolver essas questões. Só que nem sempre, quando vem a tecnologia ou a informática, você tem uma redução do trabalho, porque às vezes você se torna, em última análise, mais eficiente, mais produtivo, acaba fazendo mais. Então, assim, se você fazia 1, agora você faz 10. Ah, diminuiu o trabalho? Não porque diminuiu o trabalho braçal, mas aumentou o volume que você consegue fazer naquela carga horária ali, naquele tempo que está destinado. Então, nesse cenário, eu particularmente trabalho com uma lógica e advogo essa ideia, sempre quando eu falo em aula de processo, quando converso com a minha equipe, eu trabalho com uma lógica que, assim, de certa forma, o advogado precisa ser, o advogado, o juiz, o promotor, o profissional do direito, né? Vou falar aqui de sentido amplo. Eu gosto de usar a palavra ouse, né? Tem que ousar, tem que ter ousadia. E ousar porque eu uso as palavras objetividade, utilidade, simplicidade e efetividade. Por que objetividade? Escrever aquilo que é necessário. Hoje em dia a gente tem que ser objetivo. Quando a gente começa... Outro dia eu estava lendo, a gente perdeu, porque essa é a questão, pelo nosso modo de viver hoje, Instagram, redes sociais, Twitter, internet, a gente já não tem mais aquela paciência, não sei se isso já aconteceu com você, aquela paciência. Eu estava lendo um livro hoje, falei, nossa, mas que pessoa repetitiva esse livro, isso aqui ele podia escrever eu tenho esse problema, nem era um livro de direito, não, eu falei, nossa, a pessoa podia escrever isso aqui em um parágrafo, ele gastou 3 páginas. Então a gente acaba tendo hoje quase que uma propensão, acaba tendo uma predileção, um afeto, vamos dizer assim, pela objetividade. O que a gente quer? Que você me passe aquela informação de uma forma clara e objetiva. Então, eu sempre converso com a minha equipe, né, quando a gente vai fazer, gente, vamos escrever da forma mais clara, mais objetiva, que a pessoa gaste menos tempo e tenha menos trabalho para entender o que a gente quer. A gente não precisa aqui ficar escrevendo coisas desnecessárias, né? Já que vocês estão no PPGD, eu tinha um professor na UERJ, no PPGD da UERJ, que quando a gente estava escrevendo a dissertação de mestrado, ele tinha uma frase que acho que pode ser útil para vocês também. Ele falava assim, dissertação de mestrado não é romance. Se você quer escrever um romance, você escreva um romance, mas a sua dissertação, você tem que fazer a dissertação de mestrado. Ele falou, e direito tributário tinha muito isso, né? Que, assim, a pessoa escrever sobre tributação do lucro das empresas controladas ou coligadas no exterior, uma visão comparada, Brasil, Estados Unidos, jurisprudência, sei lá, pegava um tema para discorrer, para fazer aquela dissertação sobre o tema. A professora falou, pô, teve uma época que todo mundo abriu um capítulo para falar da solidariedade. Mas por que a solidariedade tem a ver com isso? Ah, não sei, mas aqui está todo mundo falando de solidariedade, tem que botar lá dever fundamental de pagar tributo, tem que botar lá solidariedade. Então, tem os temas da moda que sempre apareciam. E ele falou, cara, isso aqui não é um romance. Se você abrir um capítulo para falar isso, tem que estar correlacionado com aquilo que você vai escrever. Senão você vai acabar se perdendo, você não vai fechar esse capítulo, vai ficar uma perna solta e sua dissertação vai ficar pior. Ele falava muito isso e eu também me identificava porque eu sempre tentava, né? Sempre tentei exercer essa autocontenção também para fazer aquilo que é objetivo. Olha, objetividade, utilidade, né? Informação é útil. Tem um livro que eu li há muitos anos e que eu sempre cito, né? Nem é muito conhecido, mas é um livro de um autor chamado Kestenbaum, que ele fala o seguinte, obrigado pela informação que você não me deu. O que ele diz, basicamente, é que, assim, você não precisa dar todas as informações, principalmente se elas não forem necessárias para aquela solução. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer um histórico ali na dissertação, ou na tese, ou no processo judicial, ou na sentença. Aí você começa a dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com o caso, só está confundindo, isso aqui não vai ajudar o que a gente quer, isso aqui não vai contribuir aqui para a fundamentação. A fundamentação é um dever do juiz, ele está ali explicando o porquê que ele chegou naquela conclusão. Então, ele tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser útil a informação que ele está botando ali. O que adianta eu... E aí a gente, como ser humano, às vezes a gente começa a derivar, né? Então o juiz está escrevendo ali a sentença, aí ele começa a falar de poder público, política pública, política, começa a falar de futebol, não é útil, não é objetivo, então deve ser retirado. Pelo menos, gente, aqui eu estou falando dentro da minha autonomia pessoal, daquilo que eu acredito que é cada um, né? Cada um, todos nós, graças a Deus, temos a liberdade de escolher a forma que vamos atuar. Mas eu gosto de trabalhar com essa ideia de objetividade, que é escrever o necessário, utilidade, utilizar as informações que são úteis. Eu me lembro, isso é uma briga, isso é um treinamento eterno que eu tenho com as pessoas que trabalham comigo, que assim, e aí eu acho que vale para quem escreve um livro, uma dissertação, uma tese, uma petição, na via administrativa, na via judicial, que é uma briga eterna que é a seguinte, primeiro, né, dentro dessa ideia de objetividade e utilidade, nesse livro, ele tem uma fala que eu acho genial, que é assim, na falta de tempo para escrever uma carta curta, resolvi escrever uma longa mesmo. E o que ele quis dizer com isso? Né? Que, na verdade, às vezes escrever de forma curta, objetiva,
útil e que seja extremamente efetiva, é o que dá trabalho. Não sei se vocês já passaram por isso quando estão escrevendo um trabalho. Às vezes é mais difícil simplificar e escrever aquilo que você quer passar de uma forma clara do que você conseguir. E eu sempre faço esse exercício, né? Eu gosto de ir tirando as coisas e tentando juntar os raciocínios, qual é a ordem, isso entra aqui, isso aqui, e aí a gente trabalha com essa ideia de objetividade, utilidade, e aí nessa ideia de utilidade são 3 parâmetros, a relevância da informação, para saber se ela é útil ou não, ela é relevante para o caso concreto, a concisão da informação, eu estou conseguindo passar isso de uma forma concisa, e a simplicidade, estou conseguindo explicar de uma forma simples. Quando eu tomei posse na Justiça Federal, já há muitos anos eu trabalhei com um juiz federal, que hoje é desembargador, e um dos melhores juízes, assim, desembargadores, TRF, e ele dizia o seguinte, que tinha uma frase de um físico que ele gostava muito, que ele usava nas aulas dele, e quando ia fazer a sentença, ele falava, eu não acredito na física que eu não consigo explicar para um leigo. E ele falou que a partir daí ele começou a trabalhar com essa lógica. Eu trabalho com direito, mas eu tenho que escrever de uma forma que eu consiga explicar isso e que seja compreensível. Claro que se você a gente está aqui num programa de pós-graduação, claro que você vai ter temas que são mais aprofundados, mas mesmo nos temas aprofundados, acho que a gente tem que ter um esforço para tentar tornar aquilo compreensível. E o professor Clóvis de Barros Filho também fala muito isso, né? Fala que você assiste, ele estava dando uma palestra falando, vocês estão assistindo aqui, estão rindo, estão achando fácil, engraçado, vai assistir com outro professor, né? Então, assim, é um grande diferencial quando a pessoa consegue explicar de uma forma simples aquilo que para os outros seriam extremamente complexos. E aí, a simplicidade aqui, é uma frase famosa também, a meu ver, é o auge da sofisticação. E aí, como é que a gente chega a essa simplicidade? Subtraindo aquilo que não é significativo, né? Eu vou subtrair aquilo que é óbvio, aquilo que não importa, e acrescentando aquilo que é significativo para aquele caso. E efetividade, né? Será que isso que eu estou escrevendo aqui, da forma que eu estou colocando, vai produzir o resultado que eu quero? O que eu quero produzir com esse resultado? O que eu quero produzir com essa petição, com esse recurso? O que eu preciso escrever e explicar aqui para chegar a essa solução? Então, acho que no âmbito da atuação do profissional, eu gosto de trabalhar com essa ideia, né? Objetividade, utilidade, simplicidade e efetividade, para tentar gerar aquele convencimento nesse mar de informações, nesses milhões de processos que atuam no poder judiciário. E é tão bom, agora falando como julgador, né? Quando você pega aquela petição que é clara e você vai lendo, está tudo organizado, os tópicos. A pior coisa que tem, e aí, já para dar um outro exemplo, eu tive a oportunidade na turma tributária de atuar num processo, tinha uma discussão sobre prescrição e decadência, e às vezes a parte escreve 50 páginas e não consegue explicar o porquê que houve a decadência ou a prescrição. Eu tive um processo que eu li o processo inteiro, várias vezes, assim, pela quinta, falei, agora eu entendi o que aconteceu, mas aí você pensa assim, mas ele não juntou o documento que tinha que juntar, e ele não falou da forma que tinha que falar, então o que adianta você escrever 50 páginas, se aquilo que era útil e que ia gerar a efetividade necessária, não foi apresentado da forma que deveria. Parece difícil, né? Parece fácil e difícil ao mesmo tempo, mas não é. Basicamente, assim, se eu estou querendo discutir decadência, quando ocorreu ali o fato tirador, quando ocorreu a constituição do crédito, matéria tributária, mas se aplica para prescrição penal, se aplica para outras situações. Então, às vezes, a gente se perde muito em questões jurídicas e deixa de lado questões fáticas, questões contábeis, dependendo da matéria. E eu vou citar um exemplo para isso, né? Eu me lembro que eu aprendi muito isso atuando em juizado. Eu tive uma fase da minha vida profissional, na advocacia, em que eu advogava para empresas, concessionárias, ex-concessionárias, serviços públicos, concessionárias de serviços públicos, trabalhava numa história muito grande no Rio de Janeiro, assim que me formei, consegui um emprego, feliz da vida, você vai advogar para concessionária de telefonia, de gás, enfim, trabalhava com as concessionárias no juizado. Eram milhares de processos, muitos processos, e a gente atuava na defesa, e eu me lembro que eu aprendi muito assistindo os juízes nas audiências, na época do papel. Geralmente as petições tinham meia página falando o que aconteceu, às vezes uma página, e 20 páginas falando do dano moral. Aí vem lá, o dano moral, segundo fulano de tal, segundo o STJ, aí vem 20 páginas. E depois meia página do pedido. E aí como é que o juiz lia, né? Eu estou falando isso porque eu vivenciei isso. Como é que os juízes liam muitas vezes? Ele lia o fato e pulava aquelas 20 páginas e ia lá pro pedido. Ele quer saber o quê? O que aconteceu e o que a parte quer. Porque, assim, óbvio que aquele juiz que está atuando em milhares de processos no juizado especial civil, ele sabe o que é dano moral. Ele sabe se ele quer saber se o fato que você está narrando, na visão dele, é um fato que gera ou não dano moral. Claro que, às vezes, a gente está numa discussão de direito empresarial, tributário, civil, direito de família mais complexo, você precisa trazer ali um substrato jurídico. Isso é inegável. Mas
a gente não pode deixar de trazer os fatos, de trazer aquilo que é essencial. Então, me parece que a gente vem passando por essa transformação, por essa qualificação do poder judiciário, da atuação dos advogados. E aí, para finalizar, né, uma das grandes questões que envolve isso, ainda, agora sim, mais especificamente sobre a questão de políticas públicas, no sentido mais lato, é que hoje política pública e prática forense também é um assunto que está na ordem do dia, né, que envolve as discussões sobre separação de poderes, sobre as fronteiras que devem haver entre aquilo que é jurídico e aquilo que é político. Nós temos uma Constituição que é extremamente detalhada, principiológica, que traz uma série de compromissos, que traz uma série de objetivos que devem ser perseguidos, e que, em última análise, acaba permitindo um olhar jurídico sobre aquilo que seria uma decisão política, e isso tem gerado aí as inúmeras situações complexas que nós estamos vivenciando nesse momento histórico no nosso dia a dia. Me parece que em breve, né, nos próximos anos, talvez décadas, enfim, a gente vai ter uma definição melhor, né? O que é jurídico, o que é político, né? O que o político eleito pelo povo, que tem representatividade dentro de um regime democrático, até onde ele pode ir, até onde não pode ir, até onde a Constituição limita, até onde a Constituição não limita. E isso também é uma disputa aí que envolve muito essa discussão sobre políticas públicas, mas essa me parece que ela tem sido atualmente mais discutida até nos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, um pouco ali nos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, enfim, do que no âmbito do primeiro grau. Mas no primeiro grau também tem esse problema, né? Muitas vezes há aquela discussão que decisões judiciais estão intervindo em políticas públicas, mas aí tem o tribunal, as instâncias superiores, acaba não sendo o grande problema. Mas de fato, eu conheço, tenho alguns amigos que são do Ministério Público, alguns amigos advogados, e muitos falam isso, né? Que sempre tem esse embate também, até nos pequenos municípios, né? Então, muitas vezes você tem lá uma saúde deficitária, uma educação deficitária, e o Ministério Público abre ali um inquérito civil, e aí começa a mandar recomendação, aí o político não gosta, isso gera uma ação civil pública, e a gente fica nessa fronteira do que é político e do que é jurídico. Mas eu acho que esse é um tema não do nosso tempo, a gente não vai resolver isso agora, eu acho, nesse tempo histórico que nós vivemos. Acho que isso vai ser uma construção que a gente vai participar dela. Não sei se a gente vai estar vivo até ela ser concluída, mas o que são aí, né, os 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, sendo otimista, que nós vamos viver dentro de um período histórico aí do Brasil, que desde a proclamação da República, desde o descobrimento e muito antes já vem na história da humanidade, né? Vamos pensar assim, a gente, na verdade, é apenas um sopro, né? Nossa vida é muito curta, é muito rápida e é muito engraçado que a gente começa a analisar os fenômenos históricos e a gente se enxerga em um determinado momento como o centro do mundo e como se todos os problemas fossem ser resolvidos pela nossa geração. Eu não acredito que essa questão da definição das fronteiras do jurídico e do político serão resolvidas em definitivo em breve, principalmente porque hoje nós temos visões políticas variadas e nós temos uma Constituição, não só no Brasil, mas em vários países, que acaba direcionando também o próprio olhar político sobre a coisa pública, que vai além da questão das opiniões pessoais de um candidato ou de um governador, de um prefeito, de um partido A ou partido B. Parece que a questão vai além disso, e esse é um desafio muito grande para o Poder Judiciário, que tem que exercer, de um lado, uma autocontenção, e, de outro lado, também tem as demandas que chegam, né? Porque muitas vezes a demanda chega, e o juiz, tem uma frase do Luhmann que ele diz o seguinte: o juiz, ainda que no íntimo ele esteja extremamente incomodado, ainda que no íntimo ele esteja extremamente decidido, ele ali como parte do sistema de justiça, né, um sistema que deve resolver ali as questões de direito, ele tem que tomar uma decisão. Nós não temos a possibilidade do juiz dizer o seguinte: não, eu não vou decidir, porque não há uma decisão aqui para esse caso. Talvez nos tribunais superiores haja mecanismos que você consiga trabalhar melhor essa questão, mas o juiz de primeiro grau tem que decidir. Quando chega uma demanda, seja ela procedente, improcedente, o processo, ele tem que dar uma decisão para aquele caso concreto, e esse realmente é um desafio do nosso tempo. Então, eu espero que essa breve fala nessa primeira rodada tenha sido tão rápida quanto a velocidade da minha voz aqui na explanação, que tenha sido, de certa forma, útil em alguns pontos para vocês. Confesso que o tema era muito amplo, eu preferi me atentar um pouco para a prática ali do dia a dia, do poder judiciário, do que entrar em questões políticas que são mais controvertidas, e até como juiz não me cabe intervir ou comentar aqui, ainda mais num país tão dividido nesse momento como o nosso, mas eu fico eternamente grato
e vocês podem contar comigo aí para o que vocês precisarem. Eu estou à disposição, seja como professor, palestrante, seja também atuando como juiz, para quem atua, para quem tiver curiosidade sobre alguma questão dentro do sistema judiciário brasileiro. Andréia, mais uma vez, obrigado pelo convite. Professor Emerson, foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para os comentários, críticas e sugestões. Muito obrigado. Professor Emerson, por favor. Obrigado, Andréia. Foi um prazer, professor. Vossa Excelência, professor, né, poder ouvir a sua manifestação com muita lucidez, com muita clareza sobre os aspectos que concernem hoje a dificuldade não só de uma prática forense, uma prática judicial em matéria de política pública, mas, em geral, em uma prática forense em face do Estado, né? Eu acho que assim, os pontos que eu tinha pensado em mente abordar, você já esclareceu quase todos, mas o que eu vou fazer, até porque nós combinamos, né, André, de fazer lives curtas, porque as pessoas hoje não têm mais tanta disponibilidade de tempo com o retorno das atividades presenciais para ficar numa live, mas eu queria perguntar à Vossa Excelência a seguinte questão. Me parece que a consensualidade é a fronteira do direito público do século XXI. De fato, a própria doutrina francesa tem discutido muito isso hoje, né? Não tem mais como legitimar o Estado por uma ideia de que ele é o titular do que é interesse público, mas, na verdade, o que legitima o Estado é a capacidade dele estar aberto à manifestação do cidadão, a capacidade dele estar aberto a produzir decisões consensuais e, portanto, decisões legítimas. A grande questão é que o modelo de formação do Estado brasileiro é um modelo de bacharelismo crônico, voltado a uma atuação ainda muito litigiosa. Algo que mesmo as universidades agora não estão preparadas. Nós temos visto um movimento muito sutil, inclusive por força do MEC, da OAB, de incluir, por exemplo, mediação como uma disciplina autônoma, mas a realidade é que a maior parte dos operadores do direito ainda não estão preparados para atuar de forma consensual. E eu acho, não sei se Vossa Excelência discorda, que o próprio CPC novo, eu não achei que ele avançou tanto no que tange essa consensualidade pré-judicial ou extrajudicial. Me parece que ela tentou inserir muito mais na lógica da atuação da atividade jurisdicional, e talvez essa seja a questão que você levantou, né? O Poder Judiciário deveria ser a última alternativa, mas a falta de cidadania administrativa, principalmente, faz com que as pessoas, diante de uma negativa ou de uma recusa, elas, por vezes, sequer procuram a esfera administrativa e já judicializam a questão. A minha pergunta para o senhor, nessa breve rodada, até por causa do tempo, é o seguinte: considerando que nós não temos ainda atores públicos e privados preparados para a consensualidade, os advogados também não estão preparados para a consensualidade, né? Os honorários judiciais são uma boa parte ainda da remuneração do advogado privado. Então, ele também judicializa pensando na consequência do honorário judicial. Então, para ele, há também interesse na judicialização. O advogado público, por muitas das vezes, ainda não tem uma percepção sobre a importância da consensualidade. Eu tenho visto muito isso, não em âmbito federal, mas estadual, nas ações que eu litigo, quando o juiz pergunta logo a proposta de uma audiência preliminar de conciliação, quase sempre o ofício, a petição que vem da Procuradoria dizendo que não tem interesse, né? Então, assim, nesse contexto em que a gente não consegue ainda ter essa consensualidade extrajudicial ou mesmo judicial na primeira fase, né? E a questão de política pública bate na porta do judiciário. Qual a opinião da Vossa Excelência que a gente possa tentar resolver a questão no âmbito da definição da aplicação dessa política pública? Porque, como Vossa Excelência falou, o judiciário, até pela inafastabilidade do tutela jurisdicional, ele não pode se eximir de tomar decisão. E era o ideal que essa decisão fosse uma decisão de fato consensual, né? A pessoa pediu uma prestação, a pessoa precisa de uma prestação de saúde num hospital. Essa prestação não é concedida por questões administrativas internas. O ideal é que ela aparecesse numa secretaria de saúde, a secretaria de saúde abrisse o mapa com todos os leitos e desse uma solução da onde ela poderia ser internada, né? O ideal é que o gestor público, que tem até a capacidade institucional para isso, resolvesse isso. Mas a verdade é que a pessoa, às vezes, vai procurar ser atendida pela secretaria e sequer vai ter o atendimento. E quando for parar no judiciário, às vezes, a procuradoria também sequer vai dar a solução imediata ali.
E aí vai cair na mão do juiz, ó, tem aqui uma política pública que não foi implementada e você tem que implementar. Como é que a gente pode, na sua percepção, como é que ele pode tentar resolver isso dentro do processo para tentar resolver a questão? Porque nós vivemos momentos em que o judiciário toma decisões em ambos os extremos que parece que não atendem, né? Vou dar uma decisão agora levando ao STF, que é uma decisão que talvez a plateia acompanhe melhor, né? Ou você tem um STF que fala o seguinte: olha, legislativo, não existe lei de greve do servidor público, institucionaliza essa política pública normativa. E o legislativo ignora, não institucionaliza, ou nós temos o judiciário que fala, tudo bem, então já que não institucionalizou, aplica a lei de greve privada e resolve isso, né? Temos decisões do STF, olha, as condições dos presídios estão em condições indignas. E aí, quando eles não fazem isso, dá uma decisão estrutural. Olha, declaramos então um estado de coisa inconstitucional e determinamos que a política pública seja assim. Na sua perspectiva, já que a gente ainda não construiu esse modelo de consensualidade, o que o juiz, na sua visão, pode fazer para tentar garantir que, na hora dele dar essa canetada, que ele vai dar muitas vezes, como você chamou a atenção, ele deu uma canetada que não gera aquele mal-estar que você falou, né? Não gera essa dificuldade. Ele está sabendo que está fazendo algo que teria muito maior legitimidade se fosse fruto da consensualidade, mas que acabou não sendo. Você acha que o nosso CPC te dá mecanismos processuais para, no momento da tomada de decisão, fazer a parte? Você acha que as partes estão maduras o suficiente para, numa hora de uma decisão dessa, você chamar a administração pública e falar: olha, eu vou dar uma decisão assim, vamos sentar e dar uma decisão, resolver o conflito dessa forma? Qual a sua percepção aqui para a gente, nesse papel de construção de política pública, num ambiente ainda como esse, em que a gente não consegue ter atores dialogando pré-judicialmente, acaba levando para as esferas judiciais? Bom, professor Emerson, acho que se eu tivesse todas essas respostas assim na ponta da língua, eu escreveria uma tese, acho que de pós-doutorado aqui, de doutorado e pós-doutorado ao mesmo tempo, porque são várias indagações, né, indagações aí que estão na pauta, que estão na ordem do dia, e que são as questões complexas do nosso tempo, né, do nosso tempo histórico. Mas me parece que a gente tem que olhar com uma perspectiva histórica aqui. O Brasil, durante muito tempo, era um país no qual não havia acesso à justiça. A justiça era extremamente limitada. Se a gente pensar em termos de justiça federal especificamente, quem litigava na justiça federal basicamente era quem pretendia discutir um tributo, quem cometia um crime federal, quem eventualmente conseguia questionar um benefício previdenciário, mas a imensa maioria da população não tinha acesso. Então, até se a gente for resgatar aquela ideia das ondas do processo civil, de acesso à justiça, do professor Carnelucci, a gente vai verificar que o acesso, que os juizados e que o acesso à justiça do Brasil foi uma política pública. A gente precisa dar acesso ao Poder Judiciário. A gente vai facilitar o acesso ao Poder Judiciário. Vamos criar os juizados. Vamos permitir que se ajuize uma ação sem advogado, vamos permitir uma ação sem custas, vamos permitir uma ação que, na primeira instância, não tem nem condenação em honorários, no caso dos juizados especiais cíveis. Isso gerou uma explosão da justiça, e aí, muitas vezes, a justiça acabou atuando, se substituindo ao papel da administração. Então, eu vivenciei um tempo histórico que ele não é mais, hoje já não é igual era, hoje não é igual era há 15 anos. Isso aí, para mim, está muito claro. Logo que eu entrei na Justiça Federal, era comum a pessoa, o advogado, chegar para despachar com o juiz um processo e dizer assim: não, eu tive que impetrar um mandado de segurança porque eu cheguei lá no balcão da administração pública e falaram que isso eles não iam resolver lá, que era melhor impetrar um mandado de segurança, que teria mais chance de ter uma decisão. E aí, tendo a decisão, eles resolveriam, porque eu não resolveria na via administrativa. Isso sempre me lembra um artigo escrito por um juiz federal, tratando da questão dos juizados previdenciários, como num primeiro momento o INSS não conseguia atender aquelas demandas previdenciárias, muitas vezes a Justiça Federal, o Juizado Especial Federal, acabou virando o balcão do INSS, de certa forma. Por quê? Porque o cidadão quer a solução. Ele não está preocupado se a solução vai vir do INSS ou da Justiça Federal, do juizado. Para ele, tanto faz. Ele quer o benefício previdenciário, ele quer o auxílio que ele tem direito, ele quer a extinção da dívida, ele quer a repetição do indébito, ele quer o que o contribuinte quer, o cidadão quer, o demandante quer, a solução do problema. E aí, infelizmente, durante muito tempo, né, nesse artigo, o juiz menciona aquele filme, não sei se vocês viram, O Terminal, em que, depois de muito tentar resolver o problema do expatriado, não era nem expatriado, ele virou uma apátrida, não sei se todo mundo viu o filme, mas
em resumo muito sintético, era um cidadão que chegou no aeroporto, e quando ele chega no aeroporto, o país dele tinha deixado de existir, então ele virou uma apátrida no aeroporto americano, ele não tinha mais nacionalidade, então ele não podia ser admitido nos Estados Unidos. E aí ele começa a morar no aeroporto, viver ali no aeroporto, o seu dia a dia, e isso começa a incomodar o administrador do aeroporto, porque o administrador do aeroporto queria ter o melhor aeroporto, ele não queria alguém morando no aeroporto. Depois de tentar várias soluções, ele chegou a uma solução que esse juiz, esqueci o nome, mas é um juiz federal que tem um artigo sobre os juizados especiais federais e os benefícios previdenciários, ele chega numa solução que ele chama de passar o problema para outra pessoa, né? No serviço público, durante muito tempo, isso era comum, né? Chega uma hora que você fala assim, bom, aqui a melhor solução é eu passar o problema adiante. Então, como é que no filme demonstra isso de uma forma muito genial? Passar o problema adiante no filme era, bom, vamos fazer o seguinte, tem a troca da guarda aqui no aeroporto, dos vigilantes, determinada hora. Então, eu vou atrasar um pouquinho a troca, os que vão sair 5 minutos mais cedo, os que vão chegar 5 minutos mais tarde, e aí você vai ter aí 10 minutos em que a saída do aeroporto vai ficar sem ninguém. E aí você sai do aeroporto. Porque quando você sair do aeroporto, ainda que sem os documentos ali, você pode ir lá no Ministério da Imigração, vai lá na imigração e fala que é um refugiado, fala que é apátrida, e o problema vai ser do outro ministério. Grosso modo, o filme mostra isso, e isso, de certa forma, aconteceu também no Brasil durante muito tempo, em que o cidadão ia lá no INSS, não, é melhor você entrar na Justiça que vai ser mais rápido. Ou ia na Receita Federal, não, sei sem perto mandado de segurança não vai resolver. E, às vezes, dentro dos próprios órgãos da justiça, às vezes mesmo, ou das autoridades administrativas, a pessoa toma uma decisão para passar aquela bola para frente, né? Eu me lembro que, ainda na AGU, eu me lembro certa vez, que um colega estava com um processo que tinha umas 50 caixas eu peguei essa época, tá? Das caixas de documentos. Então, tinha lá 50 caixas com documento, e ele gastou umas 2 semanas fazendo aquele analisando, fazendo recurso e tal. Aí, quando ele fez o recurso, ele, tô aliviado agora. Eu falei, e aí, o que você vai fazer com isso? Vamos mandar tudo lá para a justiça. Eu falei, mas como é que eles vão guardar isso na vara e tal? Eu li na AGU ainda, na minha ingenuidade. Aí ele falou, o problema não é mais meu. Já apresentei o recurso. Então, tem muito essa lógica, às vezes, né? E isso está dentro, a meu ver, você falou várias coisas, né? Eu anotei algumas aqui, está muito, a meu ver, dentro de uma lógica de incentivos. Enquanto você tiver incentivos para o litígio vai preponderar sobre uma solução administrativa, não litigiosa, consensual, ou pelo menos mais fundamentada de um determinado conflito. Então, para mim, a questão passa pelos incentivos e pela própria definição do que é democracia. Eu gostei muito da sua fala, professor Emerson, como você falou da questão da consensualidade como justificativa para uma decisão estatal, porque a gente tem que lembrar o seguinte, o juiz ele não é eleito democraticamente, o juiz ele não tem ali representatividade, né, popular, e eu sempre estudei no processo civil que essa representatividade do Poder Judiciário, do juiz, vem muito pelo procedimento. Ela não é uma legitimidade dada a priori, né? Ela não vem anteriormente à própria atuação, ela se dá no dia a dia da atuação. Então, assim, o próprio procedimento legitima uma decisão, e aí esse procedimento, como eu aprendi lá nas primeiras edições do processo civil, ele tem que ser um procedimento em contraditório, e esse contraditório significa, grosso modo, que a parte vai poder participar da formação daquela decisão e vai poder, nesse processo de participação, influenciar naquele resultado. Isso é considerado um contraditório efetivo que legitimaria essa atuação. A grande questão que eu devolvo, né, para vocês é, será que isso hoje é suficiente para que a gente tenha uma atuação jurisdicional que vai resolver os problemas atuais do Brasil? Será que isso é suficiente para que a parte se sinta prestigiada ou sinta que, ganhando ou perdendo, que a decisão foi tomada da melhor forma? Quer dizer, basta que eu seja ouvido e me manifeste, e aí, seja lá qual for a decisão, é a melhor decisão? E aí eu respondo que nem sempre, porque muitas vezes eu entendo, eu não gosto de falar muito sobre consenso, porque eu me lembro quando veio o novo Código de Processo Civil, né, e teve um artigo muito interessante, e eu fui dar uma palestra no IBMEC, eu falei desse artigo, o pessoal até riu e tal, porque teve eu não me lembro o autor, já se vão, né, novo Código de Processo Civil, já se vão quase 10 anos daqui a pouco, né, enfim, mas o Código de Processo Civil 2015, quando ele veio um autor que dizia o seguinte, esse negócio de cooperação aí entre as partes, aí é o direito processual civil dos ursinhos carinhosos, a gente ia imaginar que autor e réu vão entrar de mão dadas, felizes, um cooperando com o outro, quer dizer, ninguém vai cooperar. O professor estava dizendo isso no artigo, ninguém vai cooperar, cada um vai ver o que é o seu próprio umbigo ali, né, a sua própria solução. Mais uma vez, isso passa por um sistema de incentivos, de prêmios, recompensas e desincentivos, desestímulos, que, a meu ver, está em criação. E aí, aqui,
nesse momento, nós vivemos um conflito, porque nós temos várias regras que estabelecem sanções premiais, como dizia, né, o professor Norberto Bobbio, dependendo da sua atuação, e regras que estabelecem sanções punitivas, vamos dizer assim. E, a meu ver, a gente tem que trabalhar com esse sistema sancionatório de sanções. Quando eu falo de sanção, não estou falando de punição, estou falando das sanções premiais também, que são incentivos para que a parte se comporte de uma determinada maneira. Hoje, o sistema está no meio do caminho. Meio do caminho significa assim, imagina que a gente está saindo da bicicleta para o carro, mas eu ainda estou dirigindo o carro com o guidão da bicicleta. Mais ou menos isso, que a gente está num regime ainda que ele não transicionou de um ponto para outro. A gente está no meio dessa caminhada. Então, nós temos várias regras hoje que estimulam um comportamento consensual, uma busca de uma solução administrativa de conflitos, e outras que não. E aí, o exemplo dos honorários, eu fui convidado a escrever um artigo para o programa lá de pós-graduação da UF, por uma colega, procuradora da Fazenda, que escreve muito sobre psicologia fiscal, e eu estava escolhendo o tema, falei, acho que eu vou escrever sobre honorários, né? Como os honorários no Brasil, você tem regras que estimulam para um determinado lado e regras que estimulam para o outro lado. Por exemplo, dá um exemplo simples aqui para a gente entender do que a gente está falando. Criou-se um sistema na via administrativa que você chega do seu computador agora, você entra no site da Procuradoria da Fazenda Nacional, você loga com a sua conta GovBR, entra no site regularize.gov e tem lá um ícone que é pedido de revisão de dívida. Você clica, pedido de revisão de dívida, é altamente intuitivo, muito fácil. Eu usei, tá? Eu não tinha dívida para fazer o pedido completo, mas eu fui até onde uma pessoa sem dívida conseguia ir. Mas eu usei o sistema, achei altamente intuitivo. Você clica e fala assim, número da... o que você pretende? Rever a dívida. Aí vem lá. Por que motivo? Aí tem lá vários motivos, no final outros, aí você coloca o número da CDA, anexa documento e envia. Em tese, não precisaria nem de advogado, um contador, a própria parte, um empresário, o sócio de uma empresa, você entra, é um sistema intuitivo, você tem os quadradinhos lá, você marca, valor já está pago, aí tem lá, faça o upload aqui junto ao documento, você faz, encaminha, o procurador tem, se não me engano, 30 dias para resolver, e resolvendo desfavorável, cabe um recurso interno lá na própria procuradoria, e se resolver a dívida é cancelada, você não precisa ir para o judiciário. Isso era impensável 10 anos atrás, 5 anos atrás, não existia isso, porque você até podia entrar com uma petição, com base no direito de petição, porque o crédito já estava definitivamente constituído, porque já teve processo administrativo, mas isso não suspendia a exigibilidade, se o pedido estava rolando lá no mesmo tempo, isso não suspendia o ajuizamento da execução, a exigibilidade, nem o PRDI suspende, mas isso não impedia o ajuizamento da execução, o processo era executado, o seu pedido estava tramitando. Então, vejam, hoje você tem um sistema que é fácil, parece incentivar uma busca, não de consensualidade só, mas de solução pelas partes antes de chegar no judiciário, falando aqui da subsidiariedade do judiciário. Só que, assim, mais uma vez, numa determinada... Falando sobre essa questão de honorários. Bom, mas se eu sou advogado, se eu sei que eu vou entrar na justiça aqui, eu vou ganhar os honorários sucumbenciais de 10%, se a Fazenda não concordar com o pedido, para que eu vou entrar com o PRDI na via administrativa e resolver em 30 dias, se eu posso ajuizar uma ação judicial, o juiz julgar procedente pedido, e eu ganhar 10% do valor aqui? E se o valor for 100 mil? E se eu ainda cobrar um êxito da parte? Então, assim, você acaba tendo estímulos contraditórios. Estou simplificando na via administrativa, mas eu só estou dando os honorários se você vier para cá e não para lá. Então, assim, me parece que a gente vai ter que conciliar isso. Quer dizer, como é que eu posso premiar? Porque tinha que ser o contrário. Se eu quisesse incentivar a via administrativa, você vai ganhar mais se você resolver na via administrativa e não for para o judiciário. Tinha que ser um sistema contrário. Eu não posso ganhar mais para fazer o que é o pior. Um sistema de recompensa está desajustado. E aí, veja, eu não estou advogando aqui a ideia de que o advogado deveria ganhar menos. Não, eu estou advogando a ideia de que ele deveria ganhar mais como sanção premial, como incentivo, como estímulo, como prêmio, por ter feito aquilo que gerou a melhor solução, e não ser incentivado a fazer aquilo que é mais difícil para ganhar mais no sentido contrário àquele que seria um sentido melhor no âmbito das políticas públicas. Então, isso, para mim, a meu ver, a minha visão muito pessoal, passa muito por esse sistema de incentivos, de criação de sanções premiais. E aí aqui é o motorista do carro com o guidão da bicicleta. É o meio do caminho. Nós temos sanção premial para a Fazenda, por exemplo, que diz o seguinte: se ele ajuizar a ação e você concordar, não vai ter honorários. Então, a Fazenda vai, muitas vezes, tem feito isso. Não, eu concordo, a gente reconhece a procedência, a gente não vai recorrer, porque tem, muitas vezes, para evitar uma condenação em honorários. E aí está em consonância com essa lógica. Agora, por outro lado, muitas vezes o contribuinte fica descoberto nessa situação. Então, o advogado do contribuinte então, tem que resolver esse problema. Vejam que eu estava gravando uma aula para o YouTube falando sobre as pensões e o IRPF, eu estava discutindo exatamente essa questão, né? Bom, o Supremo declarou, vamos imaginar o seguinte, né? Se a gente fosse um país
extremamente civilizado no grau de cidadania judicial, administrativa, se o Brasil funcionasse maravilhosamente bem para o cidadão. Bom, o Supremo decidiu em sede de controle concentrado, controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, estou falando de uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que é inconstitucional a incidência da pensão, do IRPF sobre pensão alimentícia, e decidiu mais, que ele não iria modular e que tem que devolver quem pagou indevidamente aí nos últimos 5 anos. Pergunto, vamos imaginar assim, decisão do Supremo transitada em julgado. Aliás, eu não tenho certeza se já transitou, acho que já transitou, foi usar a declaração, estava no prazo, acho que foi dia 3 que julgaram, enfim, não sei, teria que olhar se já transitou, mas transitou em julgado, vamos imaginar a ideia que transitou em julgado. Um contribuinte, ele pode pedir essa restituição direta na via administrativa, ele vai poder fazer a retificação das declarações, o poder público vai devolver, ele vai ter que ajuizar uma ação judicial, ele pode, se ele impetrar hoje um mandado de segurança para não mais pagar, ele tem interesse de agir? É um tema que eu estava discutindo. Bom, se já tem uma decisão do Supremo, faz sentido ele vir agora para o judiciário, não deveria ser automático isso. Se ele ajuizar uma repetição de indébito, ele tem interesse de agir? Depende, não tem resposta, porque assim, a administração vai devolver para ele prontamente esse valor, se ele formular um pedido? E aí, dentro dessa lógica de incentivo, me parece que o incentivo tem que ser esse. Olha, você tem, talvez o judiciário tenha até esse papel, interferindo um pouco na política pública. Não, a Receita tem 30 dias para estabelecer um método para restituição para quem pretender buscar esses valores na via administrativa, e nesse prazo a gente não vai aceitar a ação judicial para que a restituição seja feita lá, sem precisar assoberbar o judiciário, para dizer aquilo que já foi dito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente está nesse momento de construção, e é muito difícil para o próprio Poder Judiciário e para as próprias autoridades administrativas construírem esse sistema. Mas aí me parece, e a contrapartida e aí a Fazenda Pública não vai ser condenada em honorários nessas situações. Mas e o advogado? Né? E começa o problema do advogado à parte, que teria os honorários. Será que caberia, de alguma forma, algum tipo de compensação? E é um trabalho em construção, como eu disse, eu não tenho as respostas para todas essas perguntas. E, por fim, uma última coisa que o professor falou, que eu gostei muito, foi a questão do estado de coisa inconstitucional, estado de coisa inconstitucional, que foi a tese de doutorado do professor Carlos Alexandre, que foi meu professor lá na UERJ, e na UERJ se fala muito disso, das capacidades institucionais também, né? Nem todo órgão está capacitado institucionalmente para resolver todas as demandas, isso é um problema também. E nessa questão do estado de coisa inconstitucional, o estado de coisa inconstitucional, por si só, ele já é algo controvertido, né? Se a gente parar para... É como se o Supremo quisesse assim, olha, tem um estado de coisa aqui que está inconstitucional, é uma situação estruturante e é uma tese, a meu ver, muito interessante, que veio também tem em outros países, né, na Colômbia, salvo engano, enfim, mas que você tem um estado de coisa inconstitucional. Você não está dizendo que a lei A é inconstitucional, você está dizendo, olha, o estado de coisa do sistema prisional brasileiro hoje é inconstitucional, tem que ter uma solução estruturante para resolver esse problema. Veja que se a política estivesse funcionando de modo pleno, você não precisaria ter uma decisão judicial nesse sentido. Mas, por outro lado, a inconstitucionalidade está instaurada e as situações chegam no judiciário. Então, como resolver a situação? Né? Então, o estado de coisa inconstitucional me parece que é um meio de campo interessante para resolver isso. A grande questão é se o Poder Judiciário, se os juízes vão ter as capacidades institucionais, os meios para resolver essas questões. E sobre a lógica da litigiosidade, é verdade, professor, eu concordo 100% com a sua observação. Eu acho que no Brasil a gente é talhado, quem se formou em direito nos últimos, até hoje, basicamente, é talhado por litígio. Se você conversar com advogado, o Brasil é um país que talvez os advogados, talvez, né, não posso afirmar porque eu não tenho a pesquisa aqui para comprovar isso, mas eu ouso dizer que os advogados do Brasil, eles conhecem mais a via judicial do que a via administrativa. Eles conhecem mais, e se a gente parar para pensar, isso não faz muito sentido, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, por exemplo, você entrar no judiciário é quase vou ao judiciário, é aquela coisa que não teve solução, é caro, tem custo, é difícil, para recorrer é mais difícil ainda. Isso num país que tem dívidas como o Brasil, com a sua população, dívidas civilizatórias, vamos dizer assim, dívidas sociais, dívidas de participação, dívidas de déficits, é muito difícil você limitar esse acesso à população ao poder judiciário. Então, é uma história em construção. Eu não tenho as respostas para as suas perguntas. Falei, disse pouco aqui, né? Porque a pergunta basicamente não tem resposta, né? Estou andando um pouco em círculo, mas me parece que a gente foi talhado sim para o litígio. Tem havido uma mudança de cultura, a meu ver, nos últimos tempos, principalmente dos poderes públicos. Eu acho que isso passa muito pelo poder público, não adianta o cidadão querer resolver se o poder público não quer. Então, o poder público tem mudado,
Eu percebi muito isso em matéria tributária, que a Procuradoria quis assumir um certo protagonismo na cobrança da sua dívida, criou uma série de institutos administrativos. Não, esse problema é nosso, vamos pegar esse nosso problema para deixar para levar ao judiciário aquilo que a gente não conseguir resolver. E me parece que esse deve ser o drive, para usar uma palavra aí em inglês, né? Deve ser o mote, deve ser o direcionamento de todos os órgãos públicos. Se chegou aqui o problema, deixa eu resolver o problema do cidadão. E, curiosamente, professor, isso às vezes é mais da pessoa do que da instituição também, porque nós temos vários heróis nessa jornada. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho vários colegas de serviço público que são heróis, que são aqueles... são os desbravadores. Eu tenho uma colega de estágio, que foi minha colega de estágio na Procuradoria do município, há muitos anos, e eu me lembro que hoje ela é procuradora do Estado, então ela falou, quando lá na Procuradoria, quando aparecia qualquer pessoa, eu mesmo já atendia, já resolvi. Então, nessa trajetória, nós temos algumas pessoas que vão tentando também resolver. A gente teve um encontro com a Procuradoria, que até um amigo meu falou, aquela procuradora ali, ela fez um negócio jurídico quando ninguém fazia, assumindo risco, às vezes pessoal, de resolver um problema, quando seria muito mais fácil apresentar uma petição qualquer e jogar a bola para frente, né? E aí é lógico, né? O grande problema quando você está na fronteira, e aí já vou te repassar a palavra, mas o grande problema de quem está na fronteira, eu me lembro muito daquele filme, acho que é Moneyball, O Homem que Mudou o Jogo. Vocês viram esse filme? O final do filme, quem não viu pode ver só o final, né? O final tem aquela frase assim, que ele diz que sempre quem inova é quem bate a cara no muro. Porque se tem um muro ali, quem está inovando é quem está tentando derrubar o muro. E geralmente essa pessoa se dá mal. E geralmente ele abre um caminho e depois esse caminho fica aberto e vem todo mundo atrás. E aí tem até uma frase do Schopenhauer que fala um pouco isso. E quando eu escrevi um pouco sobre execução fiscal no mestrado, eu até coloquei essa frase lá de forma até um pouco provocadora, porque eu estava defendendo algumas coisas que eram um pouco ousadas, e eu coloquei lá o seguinte, né, que muitas vezes, quando você traz uma coisa que é muito nova, quando você tenta algo diferente, primeiro as pessoas acham que, assim, ele não fala com essas palavras, tá? Vou parafrasear dentro daquilo que eu lembro. Primeiro você parece maluco. Depois as pessoas, tá tudo bem. Depois aquilo que você está fazendo parece uma coisa tão óbvia, como se tudo sempre tivesse sido daquele jeito e que o que você fez não era nada demais, porque era até óbvio demais. Então, me parece que esse é o nosso papel hoje. Fazer aquilo que é inovador, ainda que no futuro todo mundo vai dizer que o que a gente faz nada mais é do que o óbvio. Obrigado, professor. Vossa Excelência teve uma lucidez que muito nos anima em relação ao Poder Judiciário, ver esse tipo de comprometimento, esse tipo de busca da consensualidade como forma de dar efetividade, né? O que Dinamarca já chamava de acesso à ordem jurídica justa, né? Que não é só você ter acesso formal, mas você garantir a ter uma prestação jurisdicional inteligível, como você falou, que eu consiga entender, que seja clara, que consiga me dar o bem da vida que eu preciso. Ao contrário do que Vossa Excelência falou, acho que ficou muito claro que eu acho que esse sistema de nudge que você propôs, né, de sanção premial, que o Bob já trabalhava lá na teoria sociológica dele, talvez seja a grande solução para a gente fomentar uma consensualidade na política pública, ao invés de ficar dando decisão dizendo, constrói escola, dá o leito de hospital. Não, olha, faça isso e essa vai ser a resposta, essa vai ser a decisão. Não operar também com a sanção negativa, né? Aplicar multa, determinar prisão, coisas que talvez não dê força. Eu acho que foi muito lúcido. Eu passo a palavra para a Andréia, que é a moderadora, agradecendo o professor, dizendo que o PPGD da Unirio está de portas abertas, nós temos uma linha de instituição e política pública. Então, se você quiser, a gente pode fazer um trabalho de pesquisa legal em relação ao papel da Justiça Federal, em relação à política pública, com a sua vara, com o que você achar melhor. Vai ser um prazer, uma honra ter um professor e um magistrado como você tão comprometido trabalhando conosco. Obrigado, tá, Vossa Excelência. Andréia. Obrigada, professor, doutor Emerson Moura, nosso coordenador do PPGD da Unirio. Muito obrigada, doutor Érico Teixeira, nosso palestrante, convidado especial de hoje. E eu aqui passo a palavra para o professor Emerson para fazer as considerações finais, e depois posso encerrar? Então, vou encerrar, professor Emerson. Só antes, Andréia, deixa eu só, antes de encerrar, fazer um agradecimento. Eu vejo que tem vários alunos aqui presentes do PPGD. É uma honra estar com vocês. Eu gosto desse debate, gosto de ouvir, gosto de falar, gosto de participar, eu gosto de tudo. Hoje mesmo eu estava num curso da EMARF, até deu uma saída aqui para vir para cá, vou voltar para o curso da EMARF, lá como ouvinte, né, como aluno.
eu vou ser um eterno aluno. Tem uma frase em inglês que eles usam muito nos Estados Unidos, que é o life learner, né? Que é aquele aprendizado ao longo da vida, lifelong learning, eu acho que é o aprendizado ao longo da vida inteira. E eu fico muito assustado quando eu vejo pessoas que, às vezes ainda na minha idade, né, que eu me considero antigo no serviço público, mas muito novo ainda, dentro daquilo que eu ainda pretendo realizar na minha vida, eu ainda vejo muita gente que já não estuda mais, que já parou de estudar, que está ali engessado. Então, quando eu vejo um grupo aqui tão comprometido, eu fico muito feliz. André, eu queria só agradecer, antes de você encerrar, agradecer pelo convite. Eu realmente me esforcei para estar aqui, porque eu tinha um outro compromisso, e eu estou entrando de férias hoje, então hoje é um dia bastante complicado, mas eu fiz questão de estar aqui. É um orgulho, tá? Sinto muita alegria de participar desses programas, desses debates. Professor Emerson também, muito obrigado. Eu confesso que eu tentei fazer algumas pesquisas, assim, com a justiça é difícil, né? Eu participei agora com um auditor da Receita, que ele está fazendo um trabalho na FGV muito sobre administração pública, sobre a visão que se tem das instituições. Ele fez uma entrevista e tal, e eu acho muito bacana quando o poder público se abre para esse tipo de pesquisa em parceria com instituições. Confesso que eu tive muita dificuldade com estatística, então acabei usando meio como uma amostragem ali no meu trabalho, porque, como o meu orientador disse, né, é muito difícil o profissional do direito. O direito a gente fica falando muito sobre só aquela falação, entre aspas, no sentido de ficar escrevendo, e muitas vezes a gente não se preocupa muito com o resultado prático, né, daquilo que a gente está fazendo. Então, eu sou muito simpático a essa ideia de pesquisas sobre órgãos, instituições, tentar levantar alguns dados, alguns números, acho muito bacana. Então, agradeço também a oportunidade. Eu gosto muito de direito tributário, processo tributário, qualquer oportunidade que tiver, eu posso colaborar, estarei presente. Tenho estudado sobre as novidades, estou buscando, vou buscar começar a escrever mais agora sobre esses assuntos. Então, agradeço a todos que participaram aqui. E, por fim, André, queria fazer só um agradecimento especial ao Bruno, diretor de secretaria da vara que eu atuo, que está presente aqui. Tem sido um companheiro ao longo dessa jornada. Nós estamos juntos desde antes, né? Mas desde que eu sou juiz titular, desde 2012. Antes ele já trabalhava comigo na 7ª Vara, quando eu ainda era juiz substituto. E a Juliana também, que está aqui, que trabalha comigo diretamente. Então, eles dois são os dois pilares de tudo aquilo que eu faço. Muitas vezes eu pergunto por que eles ainda estão comigo, né? Porque a gente teve vários projetos ousados, e eles sempre brincam, dizendo que de vez em quando eu falo para eles: não, ano que vem eu vou tirar um ano sabático, vou fazer só o básico, e esse ano sabático nunca chega. E porque a gente sempre descobre alguma coisa nova para fazer, para tentar algo diferente. E essa experiência agora no tribunal, eu sei que sobrecarrega muito aí o Bruno e a Juliana também, né? Porque a gente acaba trabalhando no tribunal, na vara, na EMARF, e acaba assumindo vários papéis, e isso só é possível com a participação deles dois. Então, até estou surpreso que eles estão presentes aqui, né? Participando, Bruno e Juliana, que são os dois pilares também desse trabalho que eu faço no serviço público. Sem eles, não, tenho certeza que eu não estaria aqui falando sobre poder judiciário, porque eles são, muitas ideias vêm deles, e eles são os pilares aí que me ajudam também a viabilizar os sonhos e projetos, às vezes, mais ousados. Eles acabam acreditando. Muitas vezes eu até duvido deles, né? Eu falo: olha, eu acho que vocês estão ficando... Eu não estou duvidando da sanidade de vocês, que assim, tudo que eu falo, vocês, vamos lá. Eu falei: a gente está precisando de alguém para dar umas freadas, às vezes, quando eu falo alguma besteira, que eu tento alguma coisa muito inovadora, mas acho que é o nosso papel. É sempre buscar melhorar para atender o cidadão e fazer o melhor trabalho, porque daí que vem também essa questão da nossa própria realização profissional. Porque quem fica ali tocando de lado o tempo todo, acaba que a vida fica mais chata, a realização fica menor, o propósito se esvai, e acaba que vira aquela vida meio morna. E acho que nenhum de nós que está aqui, nenhum de vocês que estão aí no PPGD da Unirio, quem está no PPGD da Unirio, não pode ansiar nada menos do que uma vida bastante intensa, com muita produção, com muita contribuição, porque a Unirio é uma instituição de excelência, e todo mundo que está aqui, com certeza, tem o mérito de estar aqui, tem que colaborar também com esse papel. Então, é muito legal estar com vocês, e eu agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade. Então, desculpa falar mais uma vez, mas eu precisava agradecer antes que você encerre essa live. Muito obrigada a todos, em especial ao professor Dr. Emerson Moura e ao Dr. Érico Teixeira, juiz federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e convocado ao TRF da 2ª Região. Muito obrigada, estou encerrando aqui essa live, agradecer também ao Bruno e à Juliana, como sempre, muito parceiros da gente, e
nós encerramos nossa atividade convidando a todos para a próxima palestra, toda sexta-feira, às 14 horas. A próxima é com o professor Eri Silva. Um beijo a todos no coração. Até a próxima. Tchau.